Sejam então bem-vindos a mais um Fórum da Juventude. Cá estamos para mais um habitual debate. Comigo tenho também os habituais convidados que se juntam a nós para mais uma missão, a quem agradeço desde já pela companhia, pela presença. O nosso tema de hoje é o voluntariado. Mas afinal, o que é isto do voluntariado? É uma forma de estar na vida? É uma missão? É também uma ocupação em tempos de crise, numa altura em que o desemprego jovem atinge muitos dos portugueses? São estas algumas das questões que nos ajudam a lançar o nosso tema de hoje e o nosso debate. João, bom dia, bem-vindo ao nosso debate. O que é isto do voluntariado e que impacto e importância é que ele tem, sobretudo para os mais novos? Bom dia. O voluntariado deveria ser e deve ser considerado uma atitude nobre que seja tomada por uma pessoa ao tomar essa decisão de fazer o voluntariado. Segundo os últimos dados, já são mais de 100 mil pessoas que trabalham no Estado e em PSS sem salário ou direitos laborais. O voluntariado, como o próprio nome indica, é uma ação voluntária que uma pessoa toma para ajudar determinada pessoa ou instituição. O que me parece, segundo a minha breve análise, é que ultimamente e nos últimos anos este voluntariado se calhar tem sido usado como uma oportunidade para quem gera este tipo de pessoas. Ou seja, na maior parte dos casos, muitos voluntários, por vezes se calhar os mais jovens, que quando querem concorrer a um trabalho, a um emprego, por assim dizer, que não tenham experiência de trabalho, muitos optam por fazer voluntariado, que é para terem experiência, para se candidatar a determinado emprego. Depois existe sempre aquele problema que é um voluntário que seja um voluntário, imaginemos uma pessoa que é voluntária que faça voluntariado todos os dias, acaba por substituir, de certa forma, uma pessoa que tivesse um contrato de trabalho. E eu penso que o voluntariado pode estar a ser usado para essa situação. Ou seja, eu acho que, para além deste governo ter destruído 350 mil postos de trabalho, o voluntariado ainda poderá ajudar a que essa taxa de desemprego aumente. Ou seja, de certa forma, os números do voluntariado escondem um número real de desempregados jovens. Porque, no fundo, é isso, não é? Às entidades patronais interessa certamente ter uma pessoa a trabalhar lá voluntariamente do que assinar um contrato de trabalho com ela. E é isso que está a acontecer. Eu trouxe até aqui um exemplo que acho que já passa os limites do voluntariado, que aconteceu num café aqui no nosso país, que depois, infelizmente não podem ver, quem nos está a ouvir, que é, procuram-se voluntários, ou seja, isto foi causou tanto impacto que foi logo retirado, porque uma pessoa, a partir do momento que toma uma iniciativa de ser voluntário, não tem que ser imposta por determinado comércio, que era o caso. O Café Concerto do Teatro Virgínia vai reabrir e, como tal, precisa de voluntários para ajudar nessa reabertura. E isto acho que ultrapassa, é um dos exemplos que ultrapassa o que nós deveríamos achar o que é o voluntariado. O voluntariado, se for exercido bem, que é uma atitude nobre e de louvar, mas tudo o que passa a partir dessa situação, para mim, é ridículo, porque o voluntário, como o próprio nome indica, toma-se da parte da atitude da pessoa em ter essa atitude voluntária e não ser imposta por ninguém. Muito bem, muito obrigada, João, por esta intervenção inicial. Rita, bom dia também, obrigada por estar aqui connosco para mais um debate. Destas palavras iniciais do João, penso que fica claro que há, de certa forma, um certo aproveitamento, se é que me permitem a expressão, das entidades patronais relativamente a alguns jovens, ou seja, no sentido de estamos aqui a falar de voluntariado efetivamente ou estamos a falar até em alguns casos de estágios curriculares, de estágios voluntários?
a linha é muito ténue, se calhar. Antes de mais, bom dia. Realmente o João tocou aqui um ponto que eu entendo essencial, que é o risco, e é o mais preocupante ao nível do voluntariado, que é o risco da instrumentalização dos voluntários e também de uma substituição dos trabalhadores pelos voluntários. É por isso que é preciso que haja um debate sério e rigoroso sobre a questão e que as normas sejam cumpridas, porque há a lei de bases do enquadramento jurídico de voluntariado que prevê que o respeito pelo princípio da complementariedade pressupõe que o voluntário não deve substituir os recursos humanos considerados necessários à prossecução das atividades das organizações promotoras. Ora, e se todas as entidades respeitarem este princípio, com certeza que isso não acontecerá. Agora, é claro que todos nós somos confrontados com essa realidade diariamente e todos nós percebemos que muitas vezes os postos de trabalho que deviam ser assalariados estão a ser ocupados e estão a ser, no fundo, suplantados por voluntários que, estando desempregados, aproveitam o facto de lhes ser dada a oportunidade de estagiar ou de ocuparem um posto de voluntário em determinada instituição, não só como uma forma para terem mais experiência profissional, mas também para se aproximarem das instituições e para que depois, caso surja alguma oportunidade de emprego, eles já estejam ali mais próximos e tenham algum conhecimento da forma como elas funcionam. É preciso que as normas legais sejam respeitadas e que isso não aconteça, porque todos nós temos conhecimento de grandes festivais de verão que acontecem por aí fora e que grande parte do trabalho que devia ser trabalho remunerado é assegurado por voluntários que de voluntariado têm muito pouco, porque cumprem um horário de trabalho, recebem só um pequeno complemento que chega para pouco mais do que pagar as despesas e as pessoas iludidas com o facto de estarem a fazer um suposto voluntariado ocupam esses lugares que não são deles e que moralmente deviam estar a ser e juridicamente deviam estar a ser ocupados por pessoas que estivessem desempregadas e pessoas assalariadas. Agora, eu acho que antes de chegarmos a essa questão e à questão da instrumentalização do voluntariado, nós devemos debater e aqui enaltecer o que é o voluntariado e quais são as motivações que levam as pessoas a fazer voluntariado. A maior parte delas está ligada a motivos altruístas, a motivos humanitários e também muito ligada a uma sociedade com uma forte tradição religiosa, ligada a questões que muitos de nós temos inculcadas no nosso espírito, ligada a valores de caridade e também de salvação. E a maior parte das pessoas, grande parte das pessoas que se decide dedicar ao voluntariado tem também como perspectiva uma ideia de realização pessoal, de melhoria da sua qualidade de vida e de dar resposta aos principais desafios da sociedade, porque quando as pessoas estão com uma vida mais ou menos estabilizada e também não só essas pessoas, mas também os jovens que estão a ingressar no mercado de trabalho ou que têm algum tempo livre, entendem que devem dar mais um pouco de si à sociedade e ser voluntário também é exercermos a nossa cidadania de uma forma ativa e participativa. Eu li até um estudo muito interessante que dizia que as pessoas que fazem voluntariado são pessoas que tendencialmente participam mais ativamente na vida política e votam, porque se as pessoas se preocupam com os problemas sociais e tendem a tentar solucioná-los, são pessoas que também vão tentar influenciar as decisões políticas através do seu voto e através das mais variadas ações. O Centro Europeu para o Voluntariado indicou um conjunto de princípios que norteia a atividade voluntária, porque é um trabalho livremente escolhido, não coagido, baseado na motivação pessoal, altruísta e não remunerado, apesar de poder haver aqui uma pequena compensação para o voluntário. Em Portugal, o voluntariado tem uma lei de bases desde 98, foi criado também o Conselho Nacional para a Promoção do Voluntariado, tem como objetivos apoiar as organizações promotoras, dinamizar ações de formação, promover e divulgar o voluntariado. Este Conselho Nacional pode também criar bancos locais de voluntariado, que estão já criados em vários conselhos. Foi criado também o regime
do seguro social voluntário, que é muito importante, apesar de a maior parte das pessoas não estar suficientemente sensibilizada para isto e não usufruir deste seguro voluntário. Existe ainda o Instituto Português de Desporto e da Juventude, que coordena todas as questões de voluntariado jovem, nomeadamente o voluntariado jovem para as florestas, o voluntariado na promoção da eficiência energética, e temos também a Confederação Portuguesa de Voluntariado, que se assume como um representante e um interlocutor das várias organizações de voluntariado. Há vários projetos interessantíssimos a nível nacional. As pessoas que estiverem motivadas para serem voluntárias têm ao seu dispor muito onde se ocupar. Inúmeras organizações. Eu realçava um projeto interessante porque nós geralmente estamos mais sensibilizados para o voluntariado jovem, mas há um projeto que é o Projeto Live, que é para voluntariado, eu creio voluntariado sénior, eu creio que a partir dos 60 anos, mas não estou certa, que está integrado num programa de aprendizagem ao longo da vida, e no âmbito do voluntariado sénior eu também gostava de realçar o papel que as universidades séniores têm nesse âmbito, até porque, e o papel da Universidade Sénior de Amarante e com o Paulo de Villamian, que faz também um trabalho muito interessante nesse sentido, já que os formadores são todos voluntários, as pessoas não recebem remuneração nenhuma por lá estar. Há também um projeto muito interessante a nível nacional, que é o Projeto de Voluntários para a Leitura. Há uma rede nacional de voluntariado, cada um de nós pode inscrever e pode ir ler para crianças ou para quem quer que seja. Temos a APAV, temos os Médicos do Mundo, temos diversas organizações a nível tanto nacional como concelhio. E eu aqui permitam-me realçar os bombeiros voluntários, que são 31.000 pessoas que estão disponíveis diariamente para dar o seu contributo a nível nacional, e se estas pessoas não existissem, o Estado ou alguém teria que... ia ter de pagar. E eu falo dos bombeiros com muito carinho, porque eu sou bombeira voluntária, neste momento no quadro de reserva, mas estive vários anos no quadro ativo. E falo dos bombeiros com muito orgulho, porque são pessoas que abnegadamente dedicam muito do seu tempo em horas de formação, em horas de serviços diários. Deixamos de dormir no conforto do nosso lar para ir, no fundo, deitar a mão a quem mais precisa, porque é mesmo isto. É não só o acompanhamento na emergência médica, mas é também o combate aos fogos florestais. E só quem esteve num incêndio sabe o que custa lá estar. E é por isso que os bombeiros voluntários, para mim, merecem aqui, e já que estamos num debate sobre juventude, merecem uma palavra de especial consideração. A nível concelhio, há diversas entidades promotoras e Nós aqui também já lá iremos falar, e vamos falar especificamente do projeto que a Câmara tem neste momento a decorrer, do voluntariado jovem de maio até outubro, também só para também repartirmos, digamos assim, aqui as posições. Mas sim, não queria interromper de maneira... Não era essa, se vamos falar a nível local daqui a nada, também aproveito que não posso deixar passar um debate sobre voluntariado sem realçar o trabalho que as organizações a nível local e nas mais diversas freguesias têm feito. Muito bem, muito obrigada, Rita, também por esta intervenção. Hugo, bom dia. Não Hugo Peixoto, para quem nos estiver a ouvir, Hugo Carvalho, em representação da Juventude Socialista. Obrigada por estares aqui connosco. Hugo, a pergunta em si é a mesma, afinal, o que é isto do voluntariado? Faz ou não sentido estarmos a debater, trazermos este tema a debate? Depois de uma breve apresentação do tema, faz também sentido falarmos desta instrumentalização, como dizia a Rita há pouco, do voluntariado? Bom dia. Antes de mais, bom dia a todos os ouvintes da RFM, saúdo meus colegas de painel. Faz sentido, evidentemente, debater o tema do voluntariado. E faz sentido, em primeiro lugar, porque se calhar este será um debate onde nós encontraremos um conjunto de traves mestras entre todos os participantes neste fórum, de eixos comuns para este tema. Será, porventura, aquele onde as questões ideológicas, embora se façam sentir, evidentemente, mas será possivelmente um dos aspectos onde terá menos acutilância a questão da ideologia. E conseguiremos, evidentemente, eu revejo-me em grande parte do que o João disse, do que a Rita disse, mas parece-me que é importante nós abordarmos, pelo menos na minha perspectiva, e antes de passarmos às questões, aos problemas inerentes ao voluntariado, acho que em primeiro lugar é importante enaltecer a importância que o voluntariado tem na construção de uma sociedade.
E eu acho, em primeiro lugar, que defendo esta tese, que a construção de uma cidade se faz essencialmente muito mais por aquilo que as pessoas podem dar à sua cidade do que aquilo que são as infraestruturas, os equipamentos que essa cidade possa ter. O principal ativo que uma cidade, que uma sociedade pode ter são as suas pessoas e a forma como elas se envolvem, se dedicam na sociedade, a forma como elas se envolvem entre elas, com os diversos agentes. E, portanto, aqui o voluntariado assume um eixo muito importante na nossa democracia. Se nós falamos de democracia participativa e representativa, se nós falamos muito na atualidade da falência da democracia representativa, com culpa para os partidos, evidentemente, também é um facto importante, nós também neste debate, falarmos também sobre a democracia participativa, o voluntariado, o associativismo e de que forma é que hoje também a nossa democracia sofre apenas do problema da democracia representativa ou se também sofre de um problema de democracia representativa. Na minha opinião, sofre dos dois males. E gostaria aqui até de explanar um aspecto que me parece interessante. Grande parte das coletividades que estão presentes no nosso Conselho, que desenvolvem um trabalho de proximidade muito importante, temos porventura até mais do que uma coletividade por freguesia, são associações que nasceram todas, se nós formos ver, historicamente nasceram todas no início da década de 80, pós 25 de Abril. E portanto houve aqui um encontro de uma população que decidiu que, num determinado momento, que era importante para a sua vida coletiva, para a vida em sociedade, juntarem-se, unirem-se, terem projetos comuns, sejam de índice cultural, de índice desportiva, recreativa, mas criaram aqui uma malha no nosso Conselho, em particular, em Amarante, uma malha muito homogénea de partilha de conhecimento, de partilha de atividades e que tem um aspecto muito importante do ponto de vista identitário com o seu território, mas tem também um aspecto muito importante do ponto de vista da ligação intergeracional. E estes aspectos do voluntariado, este voluntariado genuíno em que as pessoas fazem verdadeiramente por uma causa, é verdadeiramente um aspecto positivo que nós devemos destacar sempre que queremos falar de voluntariado. Depois, há evidentemente outro eixo de intervenção, quando nós entramos na dicotomia entre o que é o voluntariado em associativismo e o voluntariado em meio empresarial. E aqui sim começam verdadeiramente os problemas, entre outros, mas aqui os problemas. De facto, hoje em dia misturamos muito aquilo que é o associativismo, aquilo que é o voluntariado, o trabalho voluntariado, com a substituição no mercado de trabalho de elementos de pessoas para substituir aquilo que deveria ser a representação de um trabalhador. Isso acontece porque nós, ao longo dos últimos anos, e em particular nos últimos 3 anos, tivemos uma desvalorização muito grande daquilo que é o fator trabalho. O fator trabalho foi claramente desvalorizado. Um trabalhador e aquilo que um trabalhador faz parece ter uma menor importância e o que leva a uma situação gravíssima do ponto de vista da intervenção política, que é hoje criamos a ideia de que um jovem, para ter a oportunidade de ter um emprego, muitas vezes ele um emprego com pouca dignidade, um emprego não com as condições que nós consideramos desejáveis, parece que criamos a ideia, um sentimento na sociedade que ele o deve fazer, tendo primeiro que fazer um trabalho voluntário, um trabalho grátis. E este aqui é, na minha opinião, uma distorção daquilo que é o mercado de trabalho, um flagelo que se paira principalmente sobre as gerações mais jovens, porque são eles que estão a entrar no mercado de trabalho e onde manifestamente estas dificuldades mais se recaem, mas é também um aspecto preocupante porque este discurso entra já quase nas entidades patronais, já quase na sociedade, como algo normal. Como um dado Exatamente. adquirido, Parece-me que ninguém pode entrar no mercado de trabalho para ter umas condições de trabalho, muitas vezes elas até nem com a dignidade que nós consideramos necessárias. Parece que antes disso tem que dar provas num trabalho sem qualquer tipo de remuneração, com a expectativa de que isso até é bom para o jovem porque vai ganhar experiência. Portanto, nós esse tipo de voluntariado devemos rejeitar, ele aliás nem é sequer legal, portanto nós devemos refutar em tudo essa medida, mas a verdade é que isso também é o reflexo daquilo que nós queremos construir em sociedade. Um dos aspectos mais importantes do voluntariado será o enriquecimento pessoal que essa pessoa vai adquirir ao fazer um determinado ato. E eu aqui afasto-me um pouco do que a Rita disse. Eu não vejo, tenho alguma dificuldade em ver o voluntariado, a ver o serviço de voluntariado estar muito associado às causas mais ligadas a problemas sociais, à caridade. Tenho aí uma visão diferente. Acho que a intervenção aí deve ser feita pela geração da igualdade de oportunidades, por mecanismos mais inclusivos, que permitam que não seja necessário haver um trabalho voluntário junto de instituições caridárias,
de solidariedade, que acontece muito, como a Rita disse bem, ligado mais à questão da Igreja, às misericórdias, que faz um trabalho importante, mas na minha opinião, o debate político para nós, decisores políticos, deve centrar a montante. Isso daria, evidentemente, um outro debate aqui neste painel, nas questões da responsabilidade e no papel do Estado, mas parece-me que aí o debate devia ser a gerar igualdade de oportunidades para que a questão do voluntariado em caridade não existisse, ou pelo menos fosse reduzida ao mínimo. Mas o que também parece que é verdadeiramente importante é que o voluntário, quando faz um serviço de voluntariado, está com isso a aumentar as suas capacidades pessoais, realização pessoal, motivação, competências que depois podem ser úteis, mas acho que essas competências devem ser essencialmente fomentadas em meio associativo, muito mais, na minha opinião, o voluntariado surge muito mais em meio associativo. Tenho muitas reservas no meio empresarial, evidentemente, e muitas reservas no meio do apoio social, que acho, por uma questão ideológica, que nós devemos atuar do lado da igualdade de oportunidades e não no assistencialismo pura e simplesmente dito. Também me parece importante aqui outro aspecto. Quando nós falamos e reconhecemos, hoje, por todos nós, que as competências que um jovem, centrarmos isto na questão da juventude, aprende ou consegue adquirir quando está perante um projeto de voluntariado, as suas competências depois são úteis para entrar no mercado de trabalho, inquestionavelmente, também devemos reconhecer que as questões do voluntariado deviam estar muito, com uma incidência e da cidadania, deviam estar muito mais representadas no nosso sistema educativo português. E a verdade é que aqui também, nos últimos anos, e em particular eu sou um crítico assumido do Ministro Nuno Crato, tivemos retrocessos extraordinariamente elevados no que diz respeito à política educativa. Se houve algo que este Ministro fez, foi combater todos os graus de liberdade que o nosso sistema de ensino, o nosso sistema educativo podia ter para despertar aos jovens uma consciência cívica de participação. Eu relembro que nós terminamos com disciplinas que são importantes, como a cidadania, como disciplinas extracurriculares que me parece que são verdadeiramente decisivas e que não devem ser entendidas como um complemento, mas sim como um eixo central e prioritário, para passarmos a investir de forma extraordinariamente fechada nas ciências exatas, como se disso nós fôssemos retirar algum proveito. Parece-me que foi, de facto, ao longo dos 3 últimos anos, uma política educativa extraordinariamente errada, que levou a uma castração, por assim dizer, de um espectro mais abrangente para a juventude e que nós, na minha opinião, infelizmente, iremos ter essas repercussões nas gerações que se estão hoje a produzir a curto prazo, 10, 15 anos. Mas remetendo-nos, e só para concluirmos esta ronda inicial, digamos assim, remetendo-nos à questão do voluntariado, que é isso que nos traz até aqui hoje, quando falas do sistema educativo, a ideia é que, por exemplo, pudesse existir uma disciplina chamada, quem sabe mesmo, voluntariado dentro do ensino regular? Eu acho que é verdadeiramente... Essa a ideia ou essa a sugestão? Não tem que ser necessariamente nesses moldes, mas o que me parece é que é imprescindível que nós hoje eduquemos para o século XXI. Educar para o século XXI é dar um conjunto de ferramentas a todos os jovens para que eles se possam qualificar para estarem preparados para aquilo que a sociedade lhe vai exigir. E hoje a sociedade não é estanque. Nós sabemos que os conhecimentos que nós temos na escola, quando estamos a ter a nossa formação, vão ter que ser capazes de preparar um jovem para realidades totalmente diferentes. Ninguém esperaria há 10 anos que nós hoje estivéssemos numa situação como hoje estamos, com as novas tecnologias da informação e da comunicação. E, portanto, quanto mais aberta for o espectro de intervenção, quanto mais cedo, ou a priori, nós conseguimos sensibilizar os jovens para a importância do voluntariado, do associativismo, da vida coletiva, e dizer que é tão importante para um jovem o fomento da sua cidadania participativa, como ter uma boa nota a matemática, a português ou inglês, se bem que o inglês até nem é um bom caso, que o Ministro da Educação também decidiu retirar o inglês dos primeiros anos de ensino. Enquanto nós não conseguirmos incutir na sociedade que a cidadania e a participação é tão ou mais importante, e nós estamos aqui 3 jovens que felizmente tivemos a oportunidade de nos qualificar, de ter acesso ao ensino superior, e sabemos da importância que mesmo para o mercado de trabalho, aquilo que fazemos fora da escola é determinante para o nosso sucesso profissional. Acho que é a altura de nós percebemos que o nosso sistema de ensino também tem que conseguir refletir isso.